Deus em Cristo seja louvado. Da torre de vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia na hora de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Agora, no final dos tempos, no século XXI, terceiro milênio, aprove a Deus levantar na terra mais um dos seus profetas na terra, como seu porta-voz, com uma palavra original, conclamando por um despertamento nas religiões da terra. Por quê? As religiões da terra estão se apostatando das escrituras sagradas para seguirem a doutrina do rei mundo nas suas religiões na terra. O rei mundo está convencendo as religiões da terra para seguirem uma doutrina anticristã. O mundo do século XXI é o mesmo mundo que o Senhor Jesus Cristo viu quando ele esteve aqui nesta baixa terra. O mundo odiava o Senhor Jesus Cristo e a sua santa doutrina, porque o Senhor Jesus Cristo não aprovava a doutrina do rei mundo. O mundo do século XXI não está fazendo muita diferença do mundo do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra. A maioria das religiões da terra estão de comum acordo com o rei mundo. Estão fazendo um sincronismo com o rei mundo. Realmente, o que as escrituras sagradas falam sobre o mundo? O que o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos falaram sobre o mundo? O que vem a ser o mundo para a maioria dos religiosos do século XXI, terceiro milênio? Veja o que o Senhor Jesus Cristo falou sobre o mundo. Veja João 7,7. O mundo não vos pode odiar, mas a mim me odeia, porque eu testifico que as suas obras são maus. Nós sabemos que a maioria das religiões da terra não vão concordar com as mensagens do Atalaia de Deus, porque o mesmo Espírito do Atalaia de Deus é o mesmo Espírito de Cristo. Se o mundo não concordou com as mensagens de Cristo, Jesus nosso Senhor, como poderão concordar com as mensagens do Atalaia de Deus? São poucos religiosos do século XXI que podem ter uma visão de um Atalaia de Deus. Os profetas do passado tinham uma visão de um Atalaia de Deus. O Atalaia que Deus está levantando no século XXI, terceiro milênio, não pode ter uma visão diferente dos Atalaias do passado. O que nós, como Atalaia de Deus, no século XXI, podemos ver é o mesmo que os Atalaias do passado viram nas religiões do seu tempo. Vamos tomar como base para a nossa mensagem um ponto das Escrituras Sagradas que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 16 a 34. Amado ouvinte, observem como é a visão de um Atalaia de Deus sobre as religiões. Enquanto Paulo esperava os seus cooperadores em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, por ver a cidade cheia de ídolos. Paulo argumentava todos os dias nas sinagogas com os judeus e com os gregos devotos de religiões, e na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Ora, alguns filósofos epicureus e estoicos disputavam com Paulo. Uns diziam: "Que quer dizer este parolheiro?" Outros diziam: "Parece que é pregador de Deus estranho", pois Paulo anunciava as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus, o bom pastor. Paulo pregava com muita convicção a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E tomaram Paulo e levaram ao Areópago, dizendo: "Podemos saber que nova doutrina é essa que você prega? Pois tu nos traz aos nossos ouvidos coisas estranhas, porquanto nós queremos saber o que vem a ser isso." Ora, todos os religiosos da cidade de Atenas, como também até os estrangeiros que habitavam ali, não se ocupavam de outra coisa, senão de ouvir as novidades. Então Paulo, estando em pé no meio do Areópago, disse: "Varões atenienses, em tudo vos vejo que vocês são muito religiosos. Passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem conhecer, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos dos homens, nem tampouco é servido por mão dos homens da terra, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é o que dá a todos a vida e a respiração e a vida a todos os viventes da terra. E de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre a face da terra,
determinando-lhe os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura tateando pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois dele também somos geração, sendo nós geração de Deus. Não podemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte dos homens, que imaginaram que as divindades dos céus possam ser feitas por mãos humanas. Mas Deus, não levando em conta os tempos da vossa ignorância, manda que todos os homens de todo lugar se arrependam, porquanto determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio de um varão, que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneciam, outros diziam, acerca disto te ouviremos outro dia. Assim Paulo ficou no meio deles. Alguns homens aderiram ficar com Paulo e creram no Senhor Jesus Cristo. Os que aderiram a ficar com Paulo não foi muitos, foi poucos, porque são poucos os que acertam com este caminho santo. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, nós estamos vivendo as mesmas dificuldades hoje no século XXI que Paulo viveu no seu tempo. Paulo se angustiava por ver e ouvir aquela cidade de Atenas entregue à depravação da idolatria. Paulo, como um atalaia de Deus, não podia se calar diante de uma religiosidade que ele estava vendo na cidade de Atenas. O povo religioso não se ocupava em outra coisa senão de ouvir novidades. Quando viram Paulo chegar na cidade, pensavam que Paulo viesse dar apoio à idolatria dos religiosos de Atenas. Como a novidade que Paulo trazia para eles era as boas novas do Evangelho de Cristo, os religiosos de Atenas não gostaram da novidade que Paulo trouxe. Eles disseram que parecia muito estranho o que Paulo pregava. Os atenienses acreditavam em um Deus feito pelas mãos dos homens. Paulo pregava o Deus das Escrituras Sagradas, que o homem não podia nem imaginar como é a face de Deus. Paulo se depara com os religiosos que acreditavam que os ídolos fossem deuses e por isso prestavam culto àqueles ídolos como se fosse a Deus. Paulo, cheio do Espírito Santo, começa a esclarecer para aqueles religiosos que aqueles ídolos não eram deuses, porque o homem não podia fabricar um Deus para adorar. O Deus, Criador dos céus e da terra, e de tudo que nela há, não pode ser comparado com imagem de escultura fabricada pelas mãos dos humanos da terra. Deus é Espírito e os seus adoradores devem lhe adorar em espírito e em verdade, porque é estes adoradores que Deus procura na terra para lhe adorar, conforme está escrito em João 4, 23 e 24. É lamentável, em pleno século XXI, quando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo já foi tão bem pregado no mundo inteiro, se vê as mesmas idolatrias que Paulo viu em Atenas no seu tempo. Não sabemos aonde os religiosos da terra querem chegar com tantas desobediências às Escrituras Sagradas. O Deus do século XXI tem cegado muitos religiosos da terra para eles não verem que desobedecendo às Escrituras Sagradas é desobedecer ao próprio Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo o que nela há. Esta já é a mensagem de número 197 que Deus revela para o seu atalaia da última hora, com uma palavra original. Um atalaia de Deus anda passo a passo com as Escrituras Sagradas. Um atalaia de Deus só vai até aonde as Escrituras Sagradas vão. Quando as Escrituras Sagradas param, o atalaia de Deus para também. Um atalaia de Deus crê nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Não podemos acrescentar, nem diminuir, nem um tio, nem um cedilha. Para mais de 90% das religiões da terra, está tudo bem nas religiões da terra. Não tem ninguém nas religiões da terra desobedecendo a Deus e a sua santa palavra aqui na terra. Para cada época Deus tem um atalaia para levantar na terra. Deus não levanta qualquer um religioso para ser o seu atalaia na terra. Quando Deus quer levantar na terra um atalaia, Ele revela as Escrituras Sagradas nos seus originais. Deus não se agrada de fanático de religião para ser o seu atalaia na terra.
O antigo Saulo era fanático de uma religião farisaica. Para Deus levantar Paulo como seu atalaia, foi preciso libertá-lo da religião dos fariseus e mudar até o seu nome de Saulo, mudou para Paulo. Na história da raça humana, religiosos e religiões nunca aceitaram as escrituras sagradas como inspiração divina. Quando Paulo chegou em Atenas, ele viu que aquela cidade, aquele povo eram excepcionalmente religiosos e que o Deus que eles adoravam não era o Deus verdadeiro, era um Deus feito pelas mãos dos homens fanáticos de uma religião falsa e sem vida. Como um atalaia de Deus não pode se omitir de falar a verdade, Paulo não se omitiu de falar a verdade para aqueles religiosos de Atenas. Paulo esclarece para os religiosos de Atenas que o Deus verdadeiro não podia ser comparado com ouro, ou prata, ou pedra, ou madeira esculpida pelas mãos dos homens. Paulo ficou revoltado com aqueles religiosos e tentava todos os dias convencê-los que o Deus verdadeiro abomina a idolatria. Quando aqueles religiosos ouviram a pregação de Paulo contra a idolatria, eles disseram: podemos saber que nova doutrina é esta que você está pregando? Porque você há poucos tempos passado, você adorava os nossos deuses feitos pelas mãos dos homens, e agora vem com uma nova doutrina pregando contra os nossos deuses? Paulo, em pé no meio do aeróbico, diz: eu agora sirvo ao Deus desconhecido, um Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. E sendo o criador de todas as coisas, não posso comparar o Deus verdadeiro com ídolos fabricados por mãos humanas. Quando eu pertencia à religião dos fariseus, eu servia a um Deus feito pelas mãos dos homens. Mas o Deus verdadeiro me resgatou da religião dos fariseus para a sua maravilhosa graça. Dou graças ao meu Deus que me resgatou da religião dos fariseus e me deu o dom de discernir as escrituras sagradas nos seus originais. Deus me achou fiel às escrituras sagradas e me colocou no seu ministério para dar testemunho da verdadeira graça de Deus na terra. Paulo tinha certeza que nenhum religioso pode crer nas escrituras sagradas como inspiração divina. Paulo era um testemunho vivo de que religiosos não aceitam as escrituras sagradas como inspiração divina. Por quê? Quando ele era religioso, não aceitava as escrituras sagradas como inspiração divina. Veja o testemunho de Paulo, Atos 26, 1 a 32, Atos 22, 1 a 30. Nesses dois testemunhos, Paulo mostra o que um religioso é capaz de fazer para defender a sua religião. Paulo disse que fazia tudo aquilo por obediência aos seus líderes religiosos e como fanático de uma religião tinha que defender a sua religião. Paulo, antes da sua conversão ao Deus vivo, ele servia ao Deus religioso, o qual era contrário ao Senhor Jesus Cristo. Um Deus religioso fabricado pelas mãos dos homens não pode concordar com as escrituras sagradas, porque o Deus das escrituras sagradas é um Deus vivo, e o Deus vivo das escrituras sagradas não aprova a idolatria das religiões da terra. A idolatria nas religiões da terra, para o Deus vivo, é abominação, e as escrituras sagradas nos asseguram com total veracidade que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Veja Apocalipse 21, 8 e 27, Apocalipse 22, 15 e 16. Disse o anjo do Senhor: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas em favor das igrejas. O Deus vivo das escrituras sagradas não tem prazer na perdição dos religiosos da terra. O Deus vivo quer que todos os religiosos da terra se convertam e cheguem ao conhecimento da verdade de que há somente um Deus verdadeiro. Os outros deuses são falsos e fabricados pelas mãos dos homens religiosos da terra. Aquela pregação de Paulo para os atenienses é uma pregação viva para o século XXI, no terceiro milênio. Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Então, nesta manhã do dia 2 de janeiro de 2014, Deus fala pela mesma palavra para os religiosos do século XXI, no terceiro milênio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa. Pois ele mesmo disse que é ele quem dá a todos a vida e a respiração, a todas as coisas. Deus fez o homem e colocou na terra,
para lhe adorar com perfeição em toda a face da terra. Deus tem um dia determinado para que todos os habitantes da terra compareçam no seu tribunal para prestarem conta de tudo o que fizeram aqui na terra por meio do corpo, seja bom ou seja mal, conforme 2 Coríntios 5:10. Deus convida hoje todos os habitantes da terra para se arrependerem das suas desobediências que estão praticando na terra, dentro das suas religiões na terra. Busquem ao Deus vivo que não está longe de cada um de vocês, religiosos da terra. O Deus vivo está bem perto de cada um de nós, porque Ele é um Deus onipresente e onisciente. Deus manda dizer hoje pela boca do seu porta-voz. Deus manda dizer para os religiosos da terra que não está satisfeito com as religiões da terra, porque as religiões da terra é um verdadeiro comércio de almas humanas na terra. Mas Deus, não levando em conta os tempos das vossas ignorâncias, manda dizer para todos os homens da terra que se arrependam, porque o dia já está determinado em que vai mandar o seu Filho para julgar todas as nações da terra. E este justo juiz vem fazer justiça com todos os habitantes da terra que viveram desde os tempos de Noé até a consumação dos séculos. Se os religiosos da terra parassem um pouco para meditarem nas Escrituras Sagradas em Mateus 24 e Mateus 25, Mateus 24, o sermão profético sobre o final dos tempos, a volta do Senhor Jesus Cristo. O capítulo 25 de Mateus, o juízo final, onde todas as nações da terra que viveram desde o princípio do mundo até a consumação dos séculos. Deus está levantando um atalaia no século 21, terceiro milênio, como seu porta-voz na terra, para avisar para os religiosos da terra o que em breve vai acontecer com os religiosos da terra, se não se arrependerem das suas abominações que cometem todos os dias nas suas religiões na terra. A cada dia que se passa na terra, aumenta a desobediência dos religiosos da terra. O atalaia de Deus está tocando a trombeta através das suas mensagens escritas e gravadas em CDs. Muitos irmãos estão recebendo a mensagem do atalaia de Deus, mas pouco está importando para os irmãos as mensagens do atalaia de Deus na terra. Deus nos revela que vai surgir na terra muitos líderes religiosos que vão proibir os seus fiéis de ouvir uma mensagem do atalaia de Deus. Vão chamar o atalaia de Deus de falso profeta, mas isso não vai abater o atalaia de Deus na terra. Por quê? O atalaia de Deus tem o Espírito de Cristo, e o Espírito de Cristo nos leva até as Escrituras Sagradas e nos consola dizendo para o atalaia de Deus. Veja o que o Espírito de Cristo diz para o atalaia de Deus. Veja Mateus 10, 40 e 41. Quem recebe um profeta que eu enviar está recebendo a mim e a meu Pai que me enviou. Quem receber um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem receber um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. Veja Lucas 10, 16. Quem vos recebe, recebe a mim. E quem vos ouve, ouve a mim. E quem vos rejeitar, rejeita a mim e rejeita aquele que me enviou. Veja também João 13, 19 e 20. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Para um bom entendedor, meia palavra do Senhor Jesus Cristo basta. Deus diz para os que vão receber a mensagem do atalaia de Deus: quem rejeitar as mensagens do meu atalaia na terra, está rejeitando a mim e a meu Pai que me enviou. Quem receber as mensagens do meu atalaia, está recebendo a mim e a meu Pai que me enviou. Então, com estas santas palavras do Espírito de Cristo, o atalaia de Deus está preparado para ouvir críticas ou elogios. O atalaia de Deus não está isento de ouvir alguém lhe chamar de falso profeta. O atalaia de Deus é um porta-voz de Deus. E como porta-voz de Deus, não podemos nos omitir de falar tudo o que Deus nos manda falar para os religiosos da terra. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus mandar falar. Deus nos colocou na torre de vigia e disse: o que vês nas religiões da terra, escreve. O que os religiosos da terra ouçam ou deixem de ouvir, dá o meu recado para os religiosos da terra. Um dia eles vão saber que eu enviei o meu atalaia com a minha palavra original e eles não me receberam.
Porque quem receber um atalaia está recebendo a mim na terra. Quem rejeitar um atalaia na terra está rejeitando a mim e a meu Pai que me enviou. Muitos irmãos zombam quando eu digo que Deus me colocou na torre de vigia. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Veja 1 Coríntios 14, 32 e 33. Deus colocou o profeta Isaías na torre de vigia. Veja Isaías 21, 8. Deus colocou o profeta Abacuque na torre de vigia. Veja Abacuque 2, 1 a 4. Todos os atalaias que Deus colocou na torre de vigia deu o dom de escrever mensagens. Deus disse para o profeta Abacuque o que ele estava vendo escrevesse com letras bem legível, para que quem passasse correndo pudesse ver, ou pudesse ler. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que se demore, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar deixando os santos caminhos do Senhor, diz Deus, mas se alguém recuar, a minha alma não tem prazer nos tais. Quem já imaginou no seu coração quanto tem de religiosos recuando-se, apostatando da fé no Senhor Jesus Cristo, para depositarem a sua fé em uma religião como Saulo depositava antes da sua conversão ao Senhor Jesus Cristo? Um certo religioso uma vez pregando sobre a união das igrejas na terra. O pregador dizia: irmãos, vamos unir as nossas fezes. Se nós unirmos as nossas fezes em uma só fé, nós venceremos todos os obstáculos que vier pela frente. É exatamente o que as religiões da terra estão fazendo, unindo as suas fezes e se apostatando da verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo, para seguirem nas suas religiões uma doutrina que o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos nunca pregaram na terra. As religiões da terra abriram as suas portas para o rei mundo entrar. Quando os religiosos se derem por conta que o rei mundo está nas suas religiões, aí é tarde demais. Agora, dia 28 de dezembro de 2013, tivemos na nossa cidade um movimento religioso muito parecido com o movimento religioso que Paulo viu na cidade de Atenas. A cidade é entregue à idolatria. Os religiosos da nossa cidade gostam muito de movimentos, como o povo da cidade de Atenas. Os religiosos da cidade de Atenas prestavam culto aos ídolos de ouro, de prata, de madeira, de bronze e de ferro. Os religiosos da nossa cidade trouxeram os ídolos de carne e colocaram em cima de um carro de som para fazerem um carnaval, dizendo eles que era uma marcha para Jesus. Eles chamavam de marcha para Jesus, mas na realidade não era uma marcha para Jesus, era um carnaval, mandando o povo se balançar. Como a atalaia de Deus, pude ouvir à distância o barulho do som, que era muito alto, perturbando a cidade inteira. Era uma idolatria com os ídolos da música gospel. Nesta festa religiosa, podemos dizer sem medo de errar, a porcentagem da espiritualidade era zero. Quem estava reinando nesta festa religiosa era a carne. E as escrituras sagradas nos ensinam que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Veja a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 a 14. Se os que andam inclinados para a carne não podem agradar a Deus, como é que uma festa religiosa inclinada para a carne pode ter agradado a Deus? Nunca os religiosos da terra estiveram tão cegos como neste século XXI, terceiro milênio. Mais de 90% dos religiosos do século XXI não estão sabendo separar as coisas santas das profanas, o que é de Deus e o que é do mundo, a inclinação da carne e a inclinação do espírito. Realmente, o que vem não ser a inclinação da carne para os religiosos do século XXI, terceiro milênio. Como a atalaia de Deus, o que nós podemos ouvir nesta festa religiosa, que quem prevalecia era a carne. No tempo do profeta Amós, tinha uma festa religiosa com músicas e danças. Como o profeta de Deus viu aquela festa solene no seu tempo, estava agradando a Deus, Deus estava recebendo no céu aqueles louvores. Veja Amós 5, 21 a 23.
Disse o profeta: aborreço e desprezo as vossas festas, e não me deleito nas vossas assembleias solenes. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra, ele se deparou com os mesmos povos do tempo do profeta Amós. Deus não estava se agradando dos seus louvores. Veja Mateus 15, 6 a 20. O Senhor Jesus Cristo chamou aqueles religiosos de hipócritas. Louvavam a Deus somente com os lábios, mas os seus corações estavam longe de Deus e dos seus mandamentos. Aqueles louvores que saíam da boca daqueles religiosos não estavam agradando a Deus. A maioria dos religiosos do século XXI, terceiro milênio, não estão fazendo muita diferença daqueles religiosos do tempo de Amós, do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra. Invalidam as escrituras sagradas para seguirem uma tradição religiosa nas suas igrejas. É lamentável de se dizer, mas é a realidade do século XXI, terceiro milênio. As religiões invalidaram a palavra de Deus, inventaram uma tal de uma música gospel, e estas melodias não estão agradando ao Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, porque são músicas carnais e não são espirituais. A música gospel satisfaz os apetites da carne e não satisfaz o apetite do espírito. O apóstolo Paulo disse que a carne e o espírito vivem em choque. Veja Gálatas 5, 16 a 25. Será que o apóstolo Paulo estava mentindo quando ele disse que os que andarem segundo a carne não herdarão o reino de Deus? Pedro prega na mesma linhagem de Paulo sobre a carne e o espírito. Veja 1 Pedro 2, 11 e 12. Amados, exorto-vos como a peregrino e forasteiro, que vos abstenais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma, ou seja, contra o espírito. Os amados irmãos e ouvintes talvez nunca tenham ouvido nenhum pregador pregar que a terra está se tornando uma Sodoma com as leis que as nossas autoridades estão aprovando. Já estamos chegando ao cúmulo, como profetizou o profeta Daniel. Veja Daniel 7, 25 a 28 e capítulo 8, 15 a 27. Que ele diz: proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. E a lei será mudada. E mudarão também os tempos, e os santos serão entregues na mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Mas no tribunal os santos reinarão, ou receberão o poder e o domínio para sempre, reinarão para sempre com o Altíssimo, porque obedeceram a sua santa palavra aqui na terra. Mas os transgressores serão lançados no lago de fogo ardente, que é a segunda morte. Veja Apocalipse 21, 8 e 27. A verdade pura e sem hipocrisia e sem fingimento. Ou os religiosos da terra voltam a crer nas escrituras sagradas como verdades práticas, ou eles vão ouvir no tribunal de Cristo aquelas santas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 7, 21 e 22, Mateus 25, 41 e 46, Lucas 13, 27 e 28. Se está escrito que os que andam segundo a carne não herdarão o reino de Deus, nós temos que dar crédito ao que está escrito nas escrituras sagradas. A lista é muito grande dos que não vão poder entrar no reino de Deus. Mais de 90% das religiões da terra não dá crédito a esta lista que as escrituras sagradas nos mostram, que os tais não vão poder entrar no reino de Deus. São duas listas que nos mostram com detalhes que não vão entrar no reino de Deus. Veja 1 Coríntios 6, 9 e 10, Gálatas 5, 16 a 25, Apocalipse 21, 8 e 27, Apocalipse 22, 15 e 16. Quem assina o que as escrituras sagradas mostram é Deus e seu Filho Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu atalaia da última hora para testificar estas coisas em favor das religiões da terra. Diz Deus: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros na terra, conforme Isaías 44, 26. Tudo que o atalaia de Deus prega nas suas mensagens tem a guia do Espírito de Cristo. Um atalaia de Deus anda segundo o Espírito e aborrece as obras da carne. O choque é grande da carne contra o Espírito, mas quem anda no Espírito vencerá as concupiscências da carne.
As Escrituras Sagradas é a bússola de Deus na terra, indicando o caminho para entrar no reino de Deus. Quem não se orientar pelas Escrituras Sagradas vão cair em um grande abismo que nunca mais sairão dele. É aquele abismo que o Senhor Jesus Cristo mostrou em Lucas 16, 19 a 31. Depois que muitos religiosos caírem no abismo, não tem nenhuma chance de sair do grande abismo. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui nesta baixa terra, preveniu a raça humana da terra, como não caírem no grande abismo. Mas a realidade é que o povo da terra não crê nas santas palavras do Senhor Jesus Cristo. A maioria dos religiosos da terra crê em um Jesus que vai salvar todos os religiosos da terra. Para mais de 90% dos religiosos da terra, levante a sua mão e aceite Jesus como seu Salvador. Não há nenhum perigo de perdição. Já está salvo, salvo uma vez, salvo para sempre. Vamos conferir com as santas palavras do Senhor Jesus Cristo se tem algum fundamento nos pensamentos de mais de 90% dos religiosos da terra, que só porque eles chamam Jesus de Senhor, Senhor, só por isso já estão salvos, prontinhos para entrar no reino de Deus. Veja Mateus 7, 21 a 23, Lucas 6, 40. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino de Deus, mas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O Senhor Jesus Cristo repetiu todas estas palavras naquele tempo. E naquele grande dia ele vai dizer as mesmas palavras para os desobedientes à sua palavra. Jesus Cristo repetiu estas mesmas advertências em Lucas 13, 22 a 28. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, estas advertências do Senhor Jesus Cristo não é para o povo do mundo que vivem fora das religiões. Estas advertências é para os religiosos da terra. Onde nós podemos encontrar os que estão fazendo milagres e até expulsando os demônios é nas religiões da terra. Fora das religiões não tem ninguém fazendo milagres e até expulsando os demônios. Tudo isso nós podemos ver por trás de uma religião. O Senhor Jesus Cristo, quando citou aquelas santas palavras que está escrito em Mateus 7, 21 a 23, ele já estava vendo o juízo final. O grande lamento de muitos religiosos no juízo final, querendo se justificar, revelando para Jesus o que tinha feito aqui na terra, quando pertencia a uma religião. Muitos se agregavam a uma religião porque tem cura e milagres, até expulsam os demônios. Nenhuma destas religiões estão preocupadas em passar para os seus fiéis as santas palavras do Senhor Jesus Cristo. Estão preocupados em passar para os seus fiéis doutrinas e preceitos humanos. Preceito dogmático que não tem fundamento nas santas palavras do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Em mais de 90% das religiões da terra, quem reina é o rei mundo, que é um rei muito perigoso. O nome deste rei é Rei Mundo. Este rei comanda todas as riquezas da terra. Tudo foi entregue ao Rei Mundo, pertencente às riquezas deste mundo. O Senhor Jesus Cristo disse em Lucas 16, 13 a 15, nenhum servo pode servir a Deus e ao Rei Mundo. O Rei Mundo mostrou todos os reinos deste mundo para o Rei Jesus e disse-lhe, tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Os religiosos da terra não sabem o quanto o Rei Mundo é profundo no conhecimento das Escrituras Sagradas. Veja que quando o Rei Jesus dizia está escrito, o Rei Mundo dizia também está escrito. O Rei Mundo conhece as Escrituras Sagradas de có e salteado, mas distorce tudo o que está escrito para proveito próprio. Da mesma forma, está fazendo muitas religiões aqui na terra, distorcendo as Escrituras Sagradas para proveito próprios. O Rei Mundo fez um pacto com muitas religiões da terra. Aquilo que o rei Jesus rejeitou do Rei Mundo no deserto, muitas religiões estão aceitando de bom grado. Qual é uma religião aqui na terra que não tem interesse nas riquezas deste mundo? É menos de 10% das religiões da terra que não tem interesse nas riquezas deste mundo.
a maioria das religiões da Terra estão preocupadas com as riquezas do Raimundo. E a correria é grande das religiões da Terra em busca das riquezas do Raimundo. O Senhor Jesus Cristo mostrou para todos os habitantes da Terra qual é as riquezas que Ele aprova aqui na Terra. Veja Mateus 6, 19 a 34. A ansiedade dos religiosos da Terra em busca das riquezas terrenas é muito grande. Quem quiser ver o filme ao vivo e a cores da maioria das religiões do século XXI, terceiro milênio, leia segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 9. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 4. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 19. Carta de Judas, capítulo 1, versículo 3 a 19. Esta é a realidade das religiões da Terra, no século XXI, terceiro milênio. Somente um atalaia de Deus pode ver o que está acontecendo nas religiões da Terra no século XXI, terceiro milênio. O primeiro passo para ser um atalaia de Deus hoje no século XXI, terceiro milênio, é crer nas Escrituras Sagradas como inspiração divina. Quando um habitante da Terra se decide a dar crédito às Escrituras Sagradas como inspiração divina, Deus coloca ele na torre de vigia e dá uma visão de tudo que é pertencente ao reino de Deus. E daí para frente o atalaia tem uma visão bem diferente sobre as religiões da Terra. Mais de 90% dos religiosos da Terra não tem uma visão positiva sobre as religiões da Terra. São Tiago nos mostra uma religião verdadeira. Veja, Tiago 1, 26 e 27. A religião pura e imaculada diante de Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento das corrupções do mundo. Qual é uma religião na Terra que está isenta das corrupções do mundo? É por isso que um atalaia de Deus não pode ser fanático de uma religião aqui na Terra, porque o perigo é muito grande para quem é fanático de uma religião aqui na Terra, porque não tem nenhuma religião aqui na Terra que esteja isenta das corrupções do mundo. Quem está fazendo as religiões da Terra se corromperem é o amor ao dinheiro. Veja o conselho do apóstolo Paulo para as religiões da Terra. Quem ama o dinheiro, veja 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 14. Disse Paulo: o dinheiro é o causador de todas as espécies de males dentro das religiões da Terra. Todos os humanos da Terra precisam do dinheiro, é claro e evidente. Deus não desaprova uma pessoa só pelo fato dele ser rico. O que Deus não aprova nas pessoas é o amor ao dinheiro. Deus abençoa o dinheiro ganho com honestidade, que é aquele dinheiro que nós ganhamos com muita dificuldade para o nosso sustento diário. O Senhor Jesus Cristo nos mostra nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas. Veja Mateus 19, 16 a 30, Marcos 10, 17 a 31, Lucas 18, 18 a 30. O Senhor Jesus Cristo nos mostra o perigo das riquezas terrenas. Um homem chega perto de Jesus e pergunta: bom mestre, o que eu devo fazer para entrar no reino de Deus? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Conhece os mandamentos de Deus? O homem respondeu para Jesus: conheço e guardo desde a minha mocidade. Jesus disse: muito bem, mas ainda te falta uma coisa. O homem disse: o que ainda me falta? Jesus disse: se tu cumprir esta última coisa que te falta, você pode entrar no reino de Deus. Jesus disse: vai, vende tudo o que tu possui e distribui com os pobres, e terás um tesouro nos céus. Se você fizer tudo isso, venha e me siga, que você tem o direito de entrar no reino de Deus. O homem, ao ouvir estas palavras do Senhor Jesus Cristo, baixou a cabeça e ficou muito triste, porque era muito rico materialmente, mas espiritualmente pobre, miserável e cego e nu. O Senhor Jesus Cristo, vendo a tristeza daquele homem, disse: como é difícil os que têm riquezas materiais entrar no reino de Deus, pois é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, então dessa maneira quem pode ser salvo para entrar no reino de Deus? Jesus respondeu: isso para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Deus conhece os corações dos humanos da terra. Deus sabe quem ama as riquezas deste mundo
e quem não ama as riquezas deste mundo. Naquele tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra, já existia rico que amava as riquezas deste mundo. Imagine no século XXI, terceiro milênio, não é muito fácil encontrar um rico que tenha coragem de vender o que possui e distribuir com os pobres. Será que pelo menos no meio dos religiosos da terra podemos encontrar com facilidade um rico que tenha coragem de vender uma parte das suas riquezas e distribuir com os pobres? Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, a condição imposta por Jesus Cristo para entrar no reino do céu não é a mesma condição imposta pelas religiões da terra. A condição imposta pelas religiões da terra para entrar no reino de Deus é muito fácil. Pela condição imposta pelas religiões da terra para entrar no reino de Deus, não vai se perder ninguém. É pouca gente aqui na terra que vai se perder, porque pela facilidade que os religiosos ensinam, é muito fácil entrar no reino de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo nos mostra que não é tão fácil entrar no reino de Deus como os religiosos da terra pregam. Vai ser poucos que vão se perder aqui na terra, se for da maneira que os religiosos da terra pregam. Isso é a condição imposta pelas religiões da terra. Vamos ver a condição imposta por Jesus Cristo para entrar no reino de Deus. Veja Lucas 13, 22 a 28, Mateus 16, 24 a 26. A condição imposta por Jesus Cristo é totalmente contrária da condição imposta pelas religiões da terra. A condição imposta por Jesus Cristo, ele exige renúncia aos prazeres deste mundo, exige renúncia aos prazeres carnais, exige renúncia às riquezas deste mundo, exige obediência à santa palavra de Deus, que é as Escrituras Sagradas. Será que a condição que o Senhor Jesus Cristo deu para aquele homem rico, para entrar no reino de Deus, é a mesma condição que as religiões da terra dá para os seus fiéis entrar no reino de Deus? Tem religião aqui na terra que impõe uma condição para os seus fiéis, que se eles forem fiéis em pagar 10% da sua renda para a religião que eles pertencem, ele tem o direito de entrar no reino de Deus. Pelo contrário, se não pagar fielmente o dízimo, não pode entrar no reino de Deus. Aonde está escrito que o Senhor Jesus Cristo impôs esta condição, que tinha que pagar o dízimo ou 10% para entrar no reino de Deus? Esta condição que muitas religiões da terra impõem para os seus fiéis é uma profanação ao santo sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. O castigo de quem desobedece à lei, quem desobedecia à lei de Moisés, era cruel, morria sem misericórdia, com a testemunha de 2 ou 3 pessoas. Imagine o castigo de quem profanar o sacrifício do Filho de Deus aqui na terra. Veja Hebreus 10, 28 e 29. Vocês já imaginaram, amados irmãos e ouvintes, o quanto tem de religiões na face da terra, profanando o Espírito da graça de Deus? Multidões e multidões no vale da decisão. Deus manda dizer hoje para mais de 90% das religiões da terra: vocês têm uma escolha hoje, ao ouvirem a mensagem do meu atalaia. Qual é a decisão de vocês, religiosos da terra? Qual é a condição que vocês vão escolher hoje para entrar no reino de Deus? A condição imposta por Jesus Cristo ou a condição imposta pelas religiões da terra? Quem escolher a condição imposta por Jesus Cristo ficará à sua direita no juízo final. Quem escolher a condição imposta pelas religiões da terra ficará à sua esquerda no juízo final. Veja Mateus 25, 1 a 46. Tudo que os amados irmãos e ouvintes ouviram nesta mensagem do Atalaia de Deus vai ser lembrado no juízo final. Deus está levantando no século XXI, terceiro milênio, mais um dos seus atalaias na terra, para mostrar para os religiosos da terra o que em breve vai acontecer com as religiões e com os seus religiosos da terra, que desprezaram as Escrituras Sagradas para obedecerem a dogmas religiosos impostos pelas religiões da terra. O Atalaia de Deus não foi levantado na terra para defender nenhuma religião na terra. O Atalaia de Deus foi levantado para defender a palavra original, que é as Escrituras Sagradas. Não adianta as religiões da terra dar sinal vermelho
para as mensagens do Atalaia de Deus, porque o Atalaia de Deus não vai parar no sinal vermelho das religiões da terra. Se Deus está dando sinal verde para as mensagens do seu Atalaia, o Atalaia vai em frente com a graça do Espírito de Cristo. A preciosidade para um Atalaia de Deus é a sua santa palavra. Pouco tenho como preciosa a vida terrena. O precioso para o Atalaia de Deus é que complete a carreira dele aqui na terra e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho da verdadeira graça de Deus na terra, na pessoa de seu amado Filho Jesus Cristo. Esta é a mensagem de número 197 que Deus revela dos céus para o seu Atalaia aqui na terra. Em todas as mensagens, não me omito de escrever tudo o que o Senhor Jesus Cristo me manda escrever. Desde o ano de 2001, que Deus me colocou na torre de vigia e disse: o que ouvi da minha parte, escreva em papel, para que fique narrado para as gerações vindouras. Deus tem me mostrado as religiões da terra que não estão agradando a Deus, o nosso Criador. O grande dia da grande decepção dos religiosos da terra se aproxima e está bem perto. A grande misericórdia de Deus chama hoje todos os religiosos da terra para uma reconciliação com Deus e com a sua santa palavra. Desperta, desperta, ó religioso da terra, o Senhor Jesus Cristo está voltando. E não tardará. Estamos limpos do sangue de quem ouviu a nossa mensagem e não deu crédito. Somos a Atalaia da última hora, de volta à palavra original. Este é o conselho de Deus, revelado dos céus, para os religiosos da terra, mostrando para o mundo e as suas religiões da terra, mostrando quem é o mundo e as suas religiões aqui na terra. Quem é o mundo e as suas religiões, o que eles estão fazendo aqui na terra. O mundo tem se tornado um grande rei na terra. As religiões da terra é o castelo deste rei mundo. O rei mundo e as religiões vivem um mesmo credo religioso na terra. E ai da religião que não aceitar o rei mundo no púlpito das suas igrejas. O rei mundo tem a primazia em mais de 90% das religiões da terra, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Somente um Atalaia de Deus pode ver tudo o que está acontecendo dentro das religiões da terra no século XXI, terceiro milênio. Um Atalaia de Deus é um porta-voz de Deus na terra. E como porta-voz de Deus na terra, Deus revela os seus segredos para os seus servos, os profetas. Veja Amós 3 e 7. Para cada época Deus tem um porta-voz para levantar na terra. Então neste século XXI, no terceiro milênio, Deus está levantando na terra o seu porta-voz para mostrar para os habitantes da terra o rei mundo e as religiões da terra. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Somos porta-voz de Deus na terra. Estamos dando o recado de Deus para os habitantes da terra. Deus em Cristo seja louvado, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. O grande dia vem ardendo, o dia da ira do Senhor. O grande dia muito tremendo para todo triste pecador, o dia da destruição, o dia de tristeza e dores. Nesse dia não haverá sorriso, é o dia de tristeza, é o dia do juízo. Trombetas, vozes de alaridos, gemidos, clamores, gritaria. Quando o Senhor fez a justiça e olhar do céu com grande ira, Ele ceifa os príncipes da terra, a maldição e a malícia. E quando o Senhor se levantar, a todos pesará na balança da justiça. Eis que virá o dia abrasador,
a mentira, o terror, a crueldade, eles serão devorados pelo fogo abrasador. No dia da vingança, o grande dia do Senhor, então os elementos aqui se fundirão, os desobedientes com pavor desmaiarão. Então os pecadores, cruéis profanadores, os que pisaram ao Senhor Jesus, Filho de Deus, serão recompensados dos seus cruéis pecados, do sangue dos remidos que foram sacrificados. Então todos os povos serão aqui reunidos. Que coisa horrorosa é cair na mão do Deus vivo. Não haverá esperança, nem mesmo tolerância. Assim diz o Senhor, a mim pertence a vingança. Oh, grande dia glorioso, das bodas do Cordeiro, Jesus o Todo-Poderoso, em esplendor maravilhoso, virá em majestade e glória, botará suas primícias a todos que crerem no meu nome, diz o Filho do Homem, raiará o sol da justiça. Desperta, desperta, que perto está, que o dia glorioso, que o dia já raiando está, já raiando está. Oh, despertar, que o momento de glória é chegado, quando serás a tribulação refugiados, e vais viver onde não serás mais aviados, lá como a Santa Trindade na linda cidade de ouro e cristal. Então será para nós um momento gostoso em contemplar o mar novo Senhor glorioso. Oh, vigiai, você ainda não te apanha dormindo, o dia já está raiando, Senhor despertando que breve virá. Alta noite ou pela manhã, ou mesmo à tarde quando o sol deixar de brilhar, quando o Senhor nas nuvens voltar, com milhares de anjos reunidos um dia virá, novo dia de luz raiará, quando o exército celeste tocar reunir, haverá uma reunião sem fim, onde vamos vencer anjos e seres angelicais. Já perto está esse glorioso acontecimento, oh, vigiai, esperando o glorioso momento, quando o sinal nos aparecer no firmamento, já é alta madrugada, já raia a alvorada, o Senhor vem já. Raiando nova alvorada, a noite medonha que estamos passando findará. Terminará a jornada, a noite já está passando e o dia já raiando está. Breve a igreja comprada pelo sangue puro de Cristo da terra tirada. O mundo não quer esperar também.
antes em breve vem, Jesus ele voltará. Desperta, desperta, que perto está, que o dia glorioso, que o dia já está, já Cada dia,
Levantamos nossos olhos para o alto, nosso Cristo deve ter